Bom dia, graça e paz a todos aqueles que estão ouvindo esse pequeno vídeo. Eu vou relatar rapidinho antes que se perca o fato, antes que se perca o fato, eu esqueça. Tem muita história que tu acaba não lembrando mais. Eu sou bem ruim de memória, então eu vou falar esse fato enquanto ele não virou apenas uma vaga lembrança. Eu já me lembro de pouca coisa já, mas vamos ao que é mais... Os detalhes eu esqueci. Vamos ao que é o mais importante. Tem um jovem casal, aqui onde eu moro, aqui na cidade onde eu moro, que eu levo a moça que faz limpeza na casa desse casal. Essa moça me retratou que a dona da casa tinha algumas alucinações, que ela via pessoas dentro de casa, e isso perturbava muito ela. E eu tive na hora assim uma moção que aquilo era um fenômeno espiritual. E aí eu disse para ela assim, chama ela aí pra gente fazer oração, pra gente começar uma orientação espiritual, pra gente conseguir discernir bem ao certo o fundo disso e começar a fazer um trabalho de abraçar a fé, para que ela não seja mais afligida por essas insídias do maligno. Mas a pessoa já tem fé, ela faz yoga, ela tem uma imagem do Buda em casa, ela aceita, não sei até que ponto, porque eu não consegui fazer a orientação espiritual, as filosofias espíritas. Então ela tem fé. Na verdade, ela tem confusão. Tá, gente? Desculpa falar claramente, mas quando tem um problema, não adianta a gente dizer assim, se alguém vai no médico com uma doença e dizer assim, tá, mas eu como arroz para curar o meu câncer, eu como massa, eu como feijão, e o médico diz assim, não, é isso mesmo, massa, arroz e feijão é o melhor tratamento que tem para o câncer. Não adianta a gente ficar mentindo. Então, a pessoa está perdida, não ajuda ela a ter os alicerces da fé para se blindar das insídias do maligno. Tá? Isso está na palavra de Deus, em Efésios fala bem claro, que nós devemos ter conosco o escudo da fé, para que a gente possa apagar os dardos inflamados do maligno, que é toda sorte de perturbação, inclusive a interferência no psicológico, no mental, assim, no psicológico e no racional da pessoa, no físico, tá? Porque a intenção do maligno, ela é sempre de destruir, tá? A presença de Deus, ela faz você se dobrar por amor e por reverência, por profundo amor e profunda reverência. Como um pai se ajoelha diante de um filho para abraçar o filho. Sabe? Você também se ajoelha diante de Deus por profunda reverência, por devoção amorosa a Deus. O demônio quer que você se envergue pela força. Se ele puder minar o teu psicológico, o teu neurológico, o teu físico, para que você se envergue, para que você dobre-se diante dele pela força, ele fará, ele vai fazer. Se ele tiver... A nossa sorte da humanidade é que o demônio não é onipresente. Tá? O demônio não é onipresente. Por isso que ele costuma ir em lugares onde ele consegue enganar o máximo de pessoas juntas. Porque ele não é onipresente. Mas ele também atua em famílias, em pessoas que são como é que a gente fala? Que tem...
não é interferência, pessoas que são, são influência para outras pessoas, que são influentes. Ele também pode ser que ele perca um tempo para atazanar, né? Atazanar uma pessoa que também seja influente para poder confundir o máximo de pessoas possível. E é preciso, desculpa falar isso assim, falar um pouco sobre o demônio, porque a gente não tem que perder tempo falando sobre o demônio, mas a gente precisa entender o que é essa imagem que a mídia criou, que as artes criaram, do bichinho com guampa que vem espetar a gente meio sem motivo, sem propósito. E na verdade o demônio, na cabeça dele, ele quer fazer um céu que seja dele, no qual ele seja adorado. E as armas que ele usa, o que ele vê a gente fazer em relação a Deus por amor, ele quer que a gente faça para ele por força. Então não é uma coisa assim sem sentido. Essa trilha sonora da descarga foi bem boa. Aí tem um objetivo, que é ele querer, faz parte do projeto dele desse céu. Ele é uma criatura frustrada, que ele tem um pensamento orgulhoso, é que nem alguém dominado de irritação, é muito menor que outra pessoa e quer atingir a outra pessoa. Naquele momento ele fica cego e ele acha que com aquele tamanho dele vai conseguir sobrepor outra pessoa porque ele fica cego de orgulho. E o demônio é uma criatura que se cegou pelo orgulho e está possesso de raiva, e ele tem somente um propósito, que a qualquer custo criar um ambiente que ele interprete como um céu que seja dele. Ele não vê como um inferno, não vê nem como uma oposição ao céu. Na cabeça orgulhosa dele, ele acha que é um céu que vai se igualar ao lugar criado por Deus, a criação de Deus, ou vai suplantar a criação de Deus. Ele acha que daqui a pouco o demônio acha que se tiver um número de almas tão grande no lugar dele, que vai se criar um ambiente que ele tenha, enfim, um domínio maior do que o que ele tem. E não, na verdade ele tem um lugar como se fosse uma dimensão. Ele foi afastado para uma dimensão na qual ele nunca mais pode chegar até Deus sem a permissão de Deus. E que Deus pode ir até lá, porque Deus pode transpassar todas as dimensões, porque Deus é Deus. Mas ele é uma criatura limitada e que por orgulho não percebe a própria limitação. Assim como muitos humanos que são influenciados por ele também, né? Mas enfim, essa pessoa depois ela não quis fazer orientação espiritual, não quis fazer um trabalho de direcionamento para Deus. Ela perguntou se tinha um custo isso. Eu falei para ela que não tinha custo nenhum, que a gente não cobra nenhum tipo de valor para conduzir uma pessoa até Deus. Aí ela perguntou assim, que se a gente era um terapeuta. Eu falei para ela que sim. Eu sou um terapeuta espiritual fazem 32 anos. Tá? De casa em casa, de pessoa em pessoa, às vezes durante o trabalho, às vezes em cada viagem que tu faz com uma pessoa, você faz uma terapia espiritual. Você diz uma palavra, ou faz uma brincadeira, ou dá um conselho, tentando sempre levar em consideração o ponto de distância que essa pessoa está de uma verdade. Ela poderia entender uma verdade ou aceitar uma verdade. Às vezes, a maioria das vezes, você consegue somente amenizar um problema. Você não consegue chegar em uma grande solução. Mas a gente tem uma experiência de muito tempo, tentando sempre se colocar, tentando puxar, na verdade, tentando se colocar no lugar de Jesus, não, tentando colocar Jesus no nosso lugar, e assim, ó, Jesus aqui nesse lugar, o meu mestre aqui nesse lugar, o que ele diria para essa pessoa? O meu mestre aqui, como ele acolheria essa pessoa? O meu mestre aqui, como ele
faria com que ela entendesse que sem o Paráclito prometido, sem o Espírito Santo, ela vai ser sempre um símbolo que retine, um sino que só faz barulho, uma coisa oca com badalo dentro que só faz barulho nessa existência. Ela nunca vai se sentir plenamente realizada e situada no mundo, no universo, no meio das outras pessoas, no seu seio familiar, se ela não tiver uma perspectiva divina, porque isso aperfeiçoa. Você buscar Deus, você não busca uma coisa diferente, você busca a tua origem, você restaura o propósito para o qual você foi feito. Aí, numa outra ida dessa pessoa fazer o serviço de limpeza, serviço doméstico nessa casa, a pessoa teve ela foi no fundo da casa, onde tem uma piscina, e ela voltou para dentro de casa pedindo por socorro, que tinha pessoas lá na piscina. Aí a pessoa que está trabalhando com ela disse que não tinha ninguém lá, que ela ficasse tranquila. E ela foi e repetiu isso algumas vezes. E aí, num dado momento, ela entrou para dentro de casa e gritou desesperadamente pedindo ajuda. E aí entrou num processo semelhante à epilepsia, que espiritualmente a gente vai interpretar como alguma espécie de possessão, se contorcia e já não se comunicava como se fosse ela mesma. Ela se comunicasse como se tivesse alguma entidade, alguma coisa nela. O que a gente faz para se blindar da ação do maligno? É muito simples. É muito simples. Você é chamado a ser um templo do Espírito Santo. Quando você for um templo do Espírito Santo, você só vai compreender melhor as coisas e se preparar melhor para chegar no céu. Mas você não vai mais ser afligido por coisas do inferno, no momento que você for um templo do Espírito Santo. Você não vai mais ficar preocupado com o mal. A partir do momento que você for um templo do Espírito Santo, você vai só procurar aperfeiçoar suas ferramentas para fazer o bem. Você só vai ser um sal cada vez com mais sabor, uma luz com maior luminosidade, e você vai com o tempo entender isso. E você não precisa ter um jeito que você imagina que é ser cristão, de paletó. Depois você vai numa igreja evangélica e você lá, a referência do cara cristão é num paletó. Você vai numa igreja ortodoxa ou católica e você acha que é dentro de uma batina alva, de uma batina branca, as vestes é que fazem o cristão. Não. Talvez você esteja estranhando até um cara feio, de touca, barba branca, meio falquejada, não é uma barba feita no barbeiro, porque a gente não tem condição de ir no barbeiro fazer barba, a touca cheia de bolinha, que vai falar para você de uma verdade tão profunda. Mas Deus é assim. Deus não escolhe um biotipo, Deus não escolhe uma aparência, Deus, na verdade, os escolhidos por Deus são poucos os escolhidos. Normalmente, a gente opta por Deus, porque Deus, por mais imperfeito que seja a visão que a pessoa tem, todos têm uma visão de Deus, em qualquer cultura do mundo, porque isso é uma centelha que está no coração de todo homem. O homem tem uma inclinação natural, psicológica, neurológica, biológica para Deus. Pode rejeitar, pode não aceitar, pode falar bobagem, que é cético. Eu sou cético, graças a Deus. O cético mais normal é esse, né? Eu sou ateu, graças a Deus.
Então, na verdade, é uma fantasia que não existe. Na verdade, Deus, ele é um apelo da nossa alma, é o que completa a nossa alma e é o que vai dar sentido à nossa existência. Já falei demais, tomara que tenham entendido. Eu não vou aprofundar muito nenhum tipo de problema específico, só que a possessão demoníaca, ela era muito comum no povo antes da vinda de Jesus, porque o povo, apesar de ter uma aspiração divina e ter o Espírito de Deus como sopro divino, eles não tinham o seu corpo como habitação da graça. A habitação da graça era o templo. A pessoa tinha que ir no templo prestar a oferenda, prestar o sacrifício. E hoje a gente tem uma verdade que ela é dita, uma verdade é dita como meia verdade. Hoje o templo não é mais o lugar de você fazer o teu sacrifício. Você pode ir num templo com os irmãos fazer o sacrifício no altar do coração arrependido. Esse é o altar. Esse é o altar. No momento que o véu do templo se rasga e que o sagrado, não existe mais o lugar do sagrado como local físico, e depois com a vinda do Espírito Santo se revela toda a verdade. Quem os entendedores entenderam. Tem gente que está perdida até hoje. Mas o local da graça, o templo mais importante é o teu templo. E a gente vai num local de oração, numa comunidade, num templo, num santuário, numa igreja, para partilhar a graça que está em nós com os nossos irmãos. Mas o sagrado não está mais lá. O sagrado está aqui. O sagrado você vai levar contigo até a eternidade. E você começa hoje a fazer as escolhas que vão contar para toda a eternidade. Era bom se a gente pudesse fazer perguntas e respostas, que a gente pudesse... Mas é por isso que tem orientação espiritual, né? Para a gente ouvir também cada cristão e para entender qual é o ponto de entendimento que cada um tá, para que a gente possa evoluir. Tá bom? Um grande abraço, permaneça sempre com Deus.